E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do TIFF, o podcast do TIFF of Design. Eu sou o David Art. Bora para mais um episódio aqui do Pitacos, podcast onde a gente fala sobre carreira, mercado, hard skills, soft skills, onde você escuta um pouquinho da minha quinta série, mas também onde eu trago convidados para você aprender e se inspirar cada vez mais, aí poder trilhar sua carreira da melhor maneira. Então, deixa eu te avisar, Pitacos do TIFF acontece às quartas-feiras, tá? Estava às quintas-feiras, foi sempre às quintas-feiras, mas devido a compromissos profissionais, eu tive que mudar para as quartas-feiras. Pode chegar no YouTube a partir das quartas-feiras, nas quartas-feiras, na verdade, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, para conferir o episódio comigo ou o episódio com o convidado, que eu gravo no estúdio, ao vivo, você pode participar, mandar perguntas. E essa é uma vantagem, é uma parte bem legal de quem participa ao vivo, beleza? Se você tá vendo e ouvindo no YouTube, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, se quiser ser membro me ajuda também. Se você tá escutando no Spotify, na Amazon, olha, eu já ia falar Amazon, ia misturar Apple com Amazon. Se você tá escutando na Amazon, na Deezer ou nas outras plataformas, também siga, dê o seu joinha, o coraçãozinho, enfim, adicione na playlist para que possamos crescer nessas plataformas também, beleza? E o podcast acontece com o apoio da Hostinger. Você que ainda não tem seu site portfólio, aproveita a Black Friday. Eu não sei quando que você está ouvindo esse podcast, esse episódio, mas nesse momento está rolando a Black November da Hostinger com os preços excepcionais, são os melhores preços que tem no ano. Então acesse o meu link. O meu link e o meu cupom de desconto, eles servem independente da Black Friday. Então você pode utilizar também em outro período, se você estiver escutando depois. Mas, se você estiver escutando agora, onde está acontecendo a Black Friday, vá aproveitar o desconto que eles já estão dando e ainda soma com o meu, beleza? Então acesse aí, hostinger.com.br/TIFF, insere depois o cupom TIFF, C-H-I-E, ou se eu fosse carioca, né, EF, então CHIEF, para você ter o desconto e coloca o seu site no ar. Eu tô atualizando aqui o blog, tô atualizando algumas coisas minhas e super sugiro que você tenha um site. Eu comecei assim, você também pode, beleza? Dito isso, bora então pro tema de hoje, que é o seguinte: UX design não é para todo mundo. Esse é o meu entendimento, é a minha visão e eu vou passar aqui para você. Talvez seja óbvio, né? UX design não é para todo mundo. Tô falando UX a área, tá? Então, quem quer ser UX designer, quem quer trabalhar com produto digital. E talvez seja óbvio, porque apesar de todas as profissões serem aprendidas, apesar das pessoas terem a capacidade de aprender, e se a gente seguir essa lógica, você pode ser qualquer coisa, porque se uma profissão dá para estudar, dá para aprender, e se você tem capacidade de aprender, de aprendizado, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser médico, fisioterapeuta, desenvolvedor, advogado, designer. Você pode ser designer, se você quiser. Mas não é assim que funcionam as coisas. Existem alguns pontos que são interessantes de citar. Um deles é perfil. Então você tem que verificar se você tem um perfil para trabalhar com design. Se você tem um perfil, inclusive, para trabalhar com UX design, porque dentro do design você pode ter um perfil mais voltado para o gráfico, você pode ter um perfil mais voltado para produto digital, e aí dentro de produto digital talvez você tenha um perfil mais voltado para UI design, mais voltado para content design, mais voltado para pesquisa, enfim. Mas você pode também não ter o perfil para ser designer e tá tudo bem. Por exemplo, talvez você não goste de trabalhar em frente ao computador o dia todo. Talvez você não vai querer fazer reunião. Talvez você tenha dificuldade em ter aquela visão mais holística sobre as coisas. Aquele primor visual, né, é difícil, né? Não que isso seja algo que elimine as pessoas de trabalhar com design, né? Mas é algo importante também ter aquela visão aprimorada, aquela ótica de design, né? Que inclusive você aprende, né? Esse letramento visual você consegue trabalhar. Mas tem pessoas que parece ter um dom, né? Parece ter vocação.
DOM é difícil de falar, eu não sei metrificar. Se você tiver algum conteúdo sobre DOM, inclusive, se é algo científico, né? Você me passa aí. Mas vocação realmente tem. Por exemplo, tem pessoas que têm vocação de lidar com animais. Tipo, vai pegar um animalzinho, parece que tá pegando num objeto assim, você fala, caramba, pô, a pessoa tem uma facilidade com o animal, os animais gostam dela, né? Tem pessoas que têm vocação para determinados esportes, né? Isso a gente pode até analisar de acordo com com o nosso próprio corpo. Por exemplo, se você é baixinho, vai ser difícil você jogar basquete, né? Mas talvez você possa jogar como armador, se você não for tão baixo assim, né? Apesar que a gente viu uma foto na Olimpíada bem interessante, né? Eu não lembro de que seleção que era, mas tinha um armador bem baixinho contra um pivô gigante lá. Mas enfim, você pode ser um pivô se você for mais alto, você pode ser um armador se for mais baixo. Então, tem realmente perfis, né? Você consegue identificar quando a pessoa tem mais traquejo, mais afinidade com uma área, com uma profissão, ou até mesmo com uma segmentação dentro daquela área. Como eu estou dando o exemplo aqui do basquete, né? Então, você pode ser mais alto, ser goleiro, você pode ser mais baixo, ser um lateral, né? Você corre mais, enfim. São N fatores. Mas o que eu sei é que se colocou um véu, se colocou uma luz dourada em cima de UX, que se vende que é para todo mundo e que não é para todo mundo. Porque dentre essas áreas do design, pelo menos as que eu tenho conhecimento, talvez seja a que exija mais tecnicamente, talvez a que exija mais emocionalmente, porque você tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E design é, por natureza, uma área multidisciplinar, mas UX é mais ainda, porque insere o computador, porque tem interação com o humano. Nossa, são várias coisas. E aí a gente pode falar até que interagem a nível de negócio. Nossa, então assim, são muitas coisas. E dentro dessas muitas coisas, você vai precisar ter um perfil de disciplina e disposição para estudar, para se atualizar. Você vai ter trabalhar empatia, trabalhar a capacidade de ter e ouvir feedbacks, a capacidade de trabalhar com pessoas de tecnologia. Então, talvez não seja para todo mundo, apesar de parecer. E esse véu que se colocou na área aconteceu após ali a pandemia, ou durante a pandemia, porque muitas profissões, né, meio que foram paralisadas. Então, tipo, sei lá, pegar um exemplo aqui, quem dava aula de pilates, por exemplo, né? Não estava conseguindo dar aula de pilates, porque é presencial, né? A academia fechou, por exemplo. Então muitas pessoas ficaram meio que desesperadas. Encontraram na tecnologia uma possibilidade. E encontraram no UX, no design, uma possibilidade teoricamente mais fácil. Desenvolvimento tem que aprender lógica de programação, precisa desenvolver. Eu não gosto de código, o brasileiro tem terror de matemática, né? Então eu vou para design, que é mais fácil. Mas não é assim. Se colocou também essa luz como se fosse um santo graal, porque se paga melhor, porque tem melhores planos de carreira, porque tem processo, ou mais processo, né, do que em outras áreas de design, por exemplo, design gráfico. Muitas vezes você faz sem entender o porquê, você vai fazendo ali a pastelaria. Em UX também tem, tá? Também tem, não tô falando isso. Mas realmente tem um esforço maior, né? Tem uma organização maior, tem documentação mais aprimorada. Então você se sente dentro de um propósito, você se sente fazendo realmente design, e não só aquela coisa sem saber o porquê tá fazendo, né? Aquela coisa pueril que você faz ali para entregar e porque você tem que pagar o boleto no final do mês. Então, muitos designers acabaram olhando para UX como se fosse a salvação das suas carreiras. Muitas pessoas vieram de outras áreas e acabaram olhando para UX como se fosse a salvação das suas vidas, inclusive, das suas vidas financeiras, do seu propósito, do seu ânimo de trabalhar. Mas não te contaram, ou as pessoas não perceberam que o buraco é mais embaixo. Que precisa ter realmente um perfil que talvez não seja para todo mundo. Então, se você está tentando trabalhar com design, se você está querendo entrar na área de design, se possível, testa
conversa com outras pessoas, valida, estuda um pouco sobre, de forma gratuita mesmo, ou adquire um curso um pouco mais barato, precisa gastar um rim, 4, 5 mil reais para descobrir se é para você. E a partir disso você vai vendo se você vai se adaptar com a realidade de trabalhar com times interdisciplinares, falando com desenvolvedor, com stakeholders e com outros designers, inclusive de outros designers de outros nichos. Se você vai conseguir equilibrar questões questões de visão e equilibrar a visão do usuário com as visões e as restrições do negócio. Se você vai se adaptar a interpretar dados, a realizar pesquisas, a entender o usuário, se você vai se acostumar a mexer no Figma, a trabalhar com as ferramentas que a gente trabalha, sei lá, Hotjar, Miro, sei lá, outras questões. Se você vai ter soft skill para ficar em frente ao computador em casa, se for home office, por exemplo, e ficar o dia todo trabalhando com o computador e fazendo reunião, né? E trabalhando essa parte de comunicação e negociação. Então, se possível, testa, valida, porque talvez não seja para você. UX não vai ser a salvação para designers gráficos. UX não vai ser a salvação para alguém que está vindo de outra área. Não funciona assim. Pode ser, até pode, mas é mais difícil. É realmente mais difícil hoje em dia. Na época que se vendeu isso, e até hoje se vende, né? Que era mais naquele cenário de pandemia, as vagas tinham mais vagas, né? Tinham mais possibilidades de entrar no mercado de uma maneira mais fácil, a restrição era mais baixa, os salários estavam loucos, então assim, as empresas estavam pagando salários que não condiziam com a realidade, tinha dinheiro sendo investido também em startups, em unicórnios, enfim, tinha muita coisa, era outro cenário. Hoje em dia as coisas deram uma acalmada, deram uma regularizada e estão um pouquinho diferentes, tá bom? Se você quer trabalhar com UX, como eu falei no começo, é possível, claro que é, mas talvez o perfil não seja, você não tem um perfil para isso. E se não tiver, tá tudo bem. Então, se você está querendo trabalhar com UX, reflita se é para você. Pesquisa, investiga, tenta praticar, até mesmo criando um site, um aplicativo, fazendo alguns desafios. Porque muita gente entra na área de UX pensando que é uma área criativa, que é uma área leve, mas acabam entrando num cenário muito técnico, muito analítico, um cenário que exige muito conhecimento, um cenário que, dependendo da sua realidade, de onde você veio, vai te engolir. E aí, isso é importante para que você entenda a realidade do mercado, alinhe as expectativas e evite frustrações. E é bom pontuar também que a gente tem essas várias possibilidades, né? Essas segmentações, né? Onde você pode se encontrar. Mas mesmo se você não se encontrar, por exemplo, David, eu tentei conteúdo, não gostei, tentei pesquisa, não gostei, tentei fazer tela, fazer UI, não gostei, fui pro Design System, não gostei da área de produto digital. Mesmo assim, você ainda pode trabalhar com design. Então você pode trabalhar com marcas, pode trabalhar com motions, pode trabalhar com outros designs. Não tem problema. E você pode ser bem sucedido também nessas áreas. Muita gente migra pensando que vai ser bem sucedido em UX, não é. E acaba abandonando algo que talvez ela fazia com maestria ou até tinha certa aptidão, habilidade, talvez certo reconhecimento. Veio para UX pensando que era fácil, veio para UX por causa só do dinheiro. E aí viu que não era assim. E largou algo que ela era boa. Então, se você gosta de fazer marcas, trabalha com marcas. Se você gosta de fazer design gráfico, de rede social, trabalha com isso. Tem como ganhar dinheiro também com isso. UX não é a solução para designers. Não é.
apesar de ter um cenário favorável, não significa que as coisas são fáceis, não significa que vai ser uma jornada tranquila, não significa que vai resolver a sua vida. Você realmente tem que ter um perfil que é até difícil para mim definir, até tô tentando encontrar aqui palavras, quais hard skills, soft skills que eu poderia falar para você, né? Mas acho que só testando, né? Só estudando mais, se aprofundando mais, você vai conseguir entender. E se você vê que não é para você, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você pode trabalhar com design ou trabalhar mesmo com tecnologia fora do UX. Mas é importante você conhecer, saber o que é UX, estudar sobre, se conhecer também. E a partir disso, você escolher migrar ou entrar na área porque você percebeu que pode ser uma boa para você. E não necessariamente só porque está em alta. E não necessariamente só porque tem possibilidades de trabalho, etc. Sem hipocrisia. Todo mundo tem que pagar conta, todo mundo quer dinheiro e muitas vezes o dinheiro é a motivação para você fazer outras coisas, né? Então assim, eu odeio o meu trabalho, mas eu tô ganhando aqui 10 mil reais e eu utilizo esses 10 mil reais para fazer outras coisas que eu gosto, sei lá. Para viajar, para pular de paraquedas, para às vezes investir num outro negócio que eu tenho aqui. E tá tudo bem. Se for isso, se você encontrar um equilíbrio nesse cenário, se você conseguir manter essa questão pragmática, né, referente à sua profissão e aquilo que você quer para o futuro, pode até dar bom. Mas para a maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas querem entrar numa empresa, querem trabalhar somente com aquilo, ter seu plano de carreira e progredir. E essa progressão pode não ser tão legal, tão fácil, tão tranquila como você imagina que seria em UX. Então, eu te encorajo a explorar, a experimentar a área, para você buscar realmente a segmentação que faz sentido para você. Mas, caso não encontre, ou caso você esteja muito bem na área que você está agora, e principalmente na área de design, você está muito bem como designer gráfico, por exemplo, pensa bem, analisa bem, reflita antes de enveredar para UX design. Porque, apesar de todos esses benefícios que nós temos na área, ela não é, e de longe, não é a solução para os problemas dos designers. Tem muito designer frustrado, tem muito designer burnoutado, tem muito designer desempregado, tem muito designer infeliz trabalhando com produto digital. Se você está muito bem na sua área como designer gráfico, de rede social, sei lá, fazendo outra coisa, analisa, reflita, pensa bem antes de migrar. Porque se você está com algum problema na sua carreira, talvez esse problema não seja resolvido com a mudança de área. E com certeza, isso eu posso afirmar, que UX não é a solução para as carreiras dos designers. Não é a solução para a carreira de muita gente. É uma área que eu vejo como legal? Sim. É uma área que você pode se dar bem? Sim. Mas não é para todo mundo. Ainda mais no cenário que a gente está hoje. A oferta diminuiu. Então, a demanda por designer júniors caiu. Os salários abaixaram, caiu também. A exigência aumentou. Tá mais difícil entrar na área. E não é mamão com açúcar, não é uma teta, como às vezes pode parecer. Exige muito estudo, exige muito esforço, exige disciplina, exige conhecer novas coisas, principalmente se você está vindo de outras áreas, tecnologias, design, são muitas coisas para estudar. Reforçando, eu não estou aqui querendo te desanimar, te desencorajar. Pelo contrário, eu tenho um vídeo falando que trabalhar com design é bom, eu falo sobre a área. Pô, eu acho muito bom. E você pode ter realmente êxito na área de sucesso. Mas não é para todo mundo. Por isso, dê uma olhada no seu perfil. E se você tá bem como designer gráfico, pô,
por que mudar, né? Pensa assim também. Ou se for para mudar, talvez você mude coisas dentro da sua própria atuação, mas não necessariamente a área. Talvez você precise mudar o seu perfil, sua abordagem dentro da sua própria área de atuação para ter melhores oportunidades, para ter mais conquistas e não necessariamente migrar para uma nova área onde você vai ter que aprender e reaprender muita coisa, beleza? É sobre isso que eu gostaria de falar para você. Se você concorda, discorda, deixa aí nos comentários no YouTube. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, se inscreva no canal. Se você está vendo no Spotify, tem como deixar comentário também. Deixa lá. Veja aí se você acha que design é para todo mundo, se o UX é para todo mundo. Deixa nos comentários, tá bom? Se você está escutando aí na Amazon, na Apple, no Spotify também, deixa a sua curtida, a sua favorita, adicionando na sua playlist. Beleza? Se você ainda não adquiriu o plano de hospedagem na Hostinger, aproveite essa Black November deles para você ter seu site portfólio, para você ter seu blog ou até mesmo se colocar o site do seu cliente lá. A partir de R$ 6,99 você encontra planos de hospedagem da Hostinger. Então acesse aí hostinger.com.br/TIFF, insere o cupom TIFF para ter descontão e para me ajudar. E é isso, então Pitacos do TIFF reforçando, acontece às quartas-feiras a partir das 8 da noite, tá bom? Comigo, eu ia falar com convidados, né? Mas primeiro comigo, que nem nesse diálogo que eu tô fazendo contigo, ou com convidados, aí você pode participar ao vivo enviando sua pergunta. Por isso, acessa, cola no YouTube a partir das 8 da noite no YouTube, beleza? Então é isso. Pitacos do TIFF fica por aqui, eu vou indo nessa. Estuda aí Galuxo, estuda aí Galuxa sempre. Até o próximo episódio. Fica com Deus. Até mais, valeu, fui!